slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Vamos ver onde é que ele quer botar Lúcio para jogar. O que eu gostaria mesmo é usar ele por um dos dois lados para jogar à frente. Vamos ouvir do próprio Lúcio qual é a posição que ele joga e que ele gosta de jogar. Obviamente me han utilizado más de 9 como centro atacante, como que estoy más acostumbrado a esa posición. Se Lúcio Rodrigues chegou em julho e desde que chegou tem mais gols do que minha dupla de ataque, eu preciso dar 90 minutos para que esse atleta consiga se desenvolver e decidir. E o mais curioso, mesmo sem ter os 90 minutos, ele consegue ser decisivo. Pois é, rapaziada, Rogério Ceni tá deixando a desejar. Tá assim, o elenco do Bahia parece que atingiu um teto de produtividade também. Mas temos algumas circunstâncias que podem ser favoráveis ao Bahia para o próximo jogo e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, beleza, rapaziada? Então chegou até aqui, já sabe aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui também no nosso canal pra gente bater essa meta de 35 mil inscritos na plataforma, beleza, rapaziada? Pois é, o Flamengo já deu o pontapé inicial pra gente sonhar ali com um G7, né? Venceu o jogo de ida contra a equipe do Atlético Mineiro por 3-1, jogo esse válido pela final ali da Copa do Brasil. A gente sabe que o Botafogo também tá na final da Libertadores, então se eles vencem, aí já gera um G8 ali pra gente, e o Cruzeiro que está na final da Sul-Americana, se vencer pode abrir até um G9, então essas notícias aí são muito boas para o Bahia, porém a gente sabe que o Bahia precisa fazer a parte dele, e a oportunidade para o Bahia fazer essa parte dele é justamente amanhã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo, onde o Rogério Ceni ainda tem um tabu a ser quebrado, né? O Rogério nunca conseguiu vencer o São Paulo depois que virou o treinador, então o Bahia precisa romper esse tabu justamente também para abrir espaço ali para os seus adversários e ficar mais folgado ali no G7 do Campeonato Brasileiro. Mais à frente a gente vai postar aqui a tabela de classificação para a gente ver como é que ficaria o desenho dessa tabela de classificação. E como o pessoal já gosta de perguntar, né, vocês gostariam de escutar primeiro a notícia boa ou a notícia ruim, né? A boa é que o Bahia vai enfrentar um São Paulo que tem 2 desfalques garantidos, vai jogar dentro de casa e o Bahia tem um retrospecto positivo contra o São Paulo nessa situação. E a ruim é que o Rogério Ceni tem aí esse tabu contra o São Paulo, né? Não conseguiu vencer ainda depois que virou treinador. Vamos começar então aqui com a notícia positiva. Quem traz pra gente aqui é a equipe do Correio da Bahia, que diz o seguinte: o Bahia tem histórico positivo como mandante contra o São Paulo. Veja os números. E aqui diz o seguinte, ó: em toda a história, as equipes se enfrentaram 57 vezes. Foram 19 triunfos do Bahia, 17 empates e 21 triunfos aí do São Paulo, né? Mas jogando como mandante, o Esquadrão de Aço costuma se dar bem. Aí vamos para os números aqui, ó. Foram 27 embates entre as duas equipes jogando em solos baianos, né? Com 12 triunfos do Bahia, 8 empates e 7 derrotas. Bahia precisa retomar o favoritismo nesse duelo, porque, por exemplo, no último confronto entre as duas equipes na Fonte Nova, Bahia saiu derrotado por 1-0 no segundo turno do Brasileirão do ano passado. A última vez que o Bahia conseguiu vencer o São Paulo foi lá em 2021, com gol de Rossi, que saiu ali do banco de reserva para marcar o que foi o único gol do Bahia contra a equipe do São Paulo. Vamos ver aqui agora como é que está a situação do time paulista para enfrentar o Bahia, né? São Paulo tem 2 lesionados como desfalques para o Bahia. Vamos ver aqui quem são esses 2 lesionados. O São Paulo, que não tem nenhum atleta suspenso, né? Porém, conta aí com 2 jogadores que já são garantidos, que não podem jogar. Tratam-se aí do volante Pablo Maia e o Michael Araújo. Possuem lesões mais graves e passam por cirurgias. O São Paulo tinha aí 3 jogadores que eram dúvidas, né? Porém já foram liberados pelo departamento médico para atuarem nessa partida. Tratam-se aí dos volantes Bobadilha e Alisson e o lateral esquerdo Patrick Lança. Vamos mostrar aqui a tabela de classificação. O Bahia hoje se encontra aqui na 7ª colocação, né, com 46 pontos. E logo abaixo tem aí o Cruzeiro com apenas 2 pontos de diferença, 44 pontos. E o Vasco ali com 43,
3 pontos de diferença, né? Então, se o Bahia consegue vencer esse jogo contra o São Paulo, vai para 49 pontos e fica aí a 5 pontos de distância do Cruzeiro e 6 do Vasco, né? Cruzeiro que enfrenta o Flamengo e o Vasco que enfrenta aí o Botafogo. Então, é muito suscetível de que, se o Bahia vencer o São Paulo, os outros possam ali perder os seus jogos, justamente porque são confrontos muito duros, né? Tanto Flamengo como Botafogo estão brigando pela liderança da competição. Então, se o Bahia consegue vencer a equipe do São Paulo, a gente consegue ficar muito mais tranquilo nessa zona ali de classificação para a Libertadores, também pelo que eu já disse no início do vídeo, né? Pode gerar aí um G7, um G8 e até um G9, caso o Cruzeiro consiga então o título ali da Sul-Americana do ano de 2024. Aqui a gente já pode observar que já temos algumas equipes classificadas para a Libertadores. Quem traz pra gente a equipe do Datafute diz o seguinte, ó, são essas as equipes, ó. Tem Santo Antônio Bulo Bulo, já pensou Bahia pegando o Santo Antônio do Bulo Bulo? Não é possível que a gente vai tomar um sacode, né? Então, tem algumas equipes já tradicionais, como Peñarol, Nacional, Estudiantes, Independiente del Valle, tem a Universidade de Chile, o Colo-Colo, né? E outras equipes que a gente nunca nem ouviu falar. Então, já tem essas equipes aí que já estão garantidas na competição. Tomara que o Bahia consiga, e aí a gente vai ver o Bahia se classificando para a Libertadores na era dos pontos corridos, né? E agora a gente traz para a tela aqui, rapaziada, a provável escalação do nosso Esquadrão de Aço para esse confronto contra a equipe do São Paulo. Quem traz pra gente aqui é a equipe do 365 Scores, e eles montaram essa seguinte escalação aí, com Marcos Felipe no gol, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli na meiuca, Everaldo e Ademir no ataque. Pois é, lembrando que o Tassiano não vai poder atuar nessa partida, né? Então é aquela situação, pode ser que ele venha já com o Acevedo de titular, né? Não foi o caso aqui do 365 Scores, eles não consideraram isso. E sacar aqui o Jean Lucas, né, que é um jogador que tá numa descendência muito grande, né, nos últimos jogos para cá. Mas como a gente conhece o Rogério Ceni, a gente sabe que ele gosta de atuar com jogadores de uma estatura um pouco mais elevadas, né? Então, você colocando aí Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Cauli e o Acevedo no meio de campo, então fica aquele time pouco combatível e com uma estatura muito baixa. Então, ele tem essa preocupação com a questão do jogo aéreo do Bahia, né? Então é muito difícil que o Rogério faça isso, por isso que eu acho que essa escalação aqui vai ser a que o Rogério vai colocar a campo, né? Com o Ademir, que é um jogador mais velocista ali, pra gente ganhar principalmente as bolas ali de contra-ataque também. Ajuda bastante ali para fazer aquela recomposição na parte de marcação dos laterais. Outra alteração que o Rogério Ceni pode tentar fazer aqui também é colocar o Lúcio Rodrigues no lugar do Everaldo, né? Everaldo que só marcou 3 gols nos últimos 4 meses. Então tá passando por uma fase aí muito complicada. A gente sabe que o Everaldo também não tá jogando ali na sua melhor posição, né? O Rogério Ceni opta para que o jogador atue muito aberto pelas pontas, principalmente para cumprir com essa questão aí de marcação aos laterais. E aí depois, quando o Bahia tem a posse de bola, é difícil ele conseguir recompor, porque aí você tem que voltar para a posição original. Aí às vezes o Cauli também já tá por ali, e aí fica um pouco mais complicado dele ser aquele centroavante mesmo de origem, como de costume do jogador na sua carreira, né? Então ele também pode optar ali pelo Lúcio Rodrigues no lugar do Everaldo, ficando Everaldo e Ademir no ataque. E pode ser que seja essa aí a escalação. Vamos ver aqui a provável escalação do São Paulo, que é um timaço, como a gente pode ver, principalmente do meio de campo para frente, né? Com o Luciano, o Lucas Moura ali, o Caleri, né? No ataque. Mas essa aí é a provável, então, escalação do São Paulo para enfrentar o nosso Esquadrão de Aço. A gente não tem que temer nada, a gente tem que ir para cima. Estamos aí na iminência de uma classificação tão sonhada para a Libertadores. Deixem aqui nos comentários qual é a provável escalação do nosso Esquadrão de Aço para esse próximo confronto e se vocês acham que o Bahia vai conseguir êxito aí nessa próxima partida. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Se gostaram, já sabe aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal pra gente bater essa meta de 35 mil inscritos. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu e fui! Bora Bahia!